cerquendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar cerquendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Contato Celebração. Vamos mais uma vez nos sintonizar, estamos juntos pela internet. Contato Celebração. Nós como igreja, então, neste momento de contato na Palavra de Deus, na meditação da Palavra. E o nosso texto para esses dias está no Salmo 46. Palavra preciosa do Senhor, que se renova e enche o nosso coração. Salmo 46. Que a palavra do Senhor o abençoe mais uma vez. Seja lá o estado do seu coração, a palavra de Deus é necessária e suficiente para você. Ouça a palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está no meio dela, referindo-se à cidade celestial, a Nova Jerusalém. Deus está no meio dela. E essa cidade é
o santuário das moradas do Altíssimo. Moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. E o Senhor dos Exércitos está conosco. Está conosco. A presença, a companhia de Deus é um desafio para o ser humano. É necessária a companhia de Deus, a presença de Deus. Mas como pode Deus estar presente? Como posso eu encontrar em Deus e me encontrar com Deus que tanto necessito? Na saga humana vamos encontrar o ser humano lidando com esta questão nas suas várias formas e nos seus vários conhecimentos de Deus, a parte das Escrituras, inclusive, conhecimento este de Deus, confuso, errado, mas mesmo assim o ser humano busca Deus de alguma forma. E aí então encontramos esses entendimentos errados de Deus, trazendo também confusão sobre o relacionamento com Ele. Quando nós encontramos o povo de Israel se deparando com o Deus da terra de Canaã, o Deus El, o principal do panteão dos cananeus, dos deuses cananeus, e havia também ali o outro Deus chamado Baal, que eles cultuavam muito, havia uma grande devoção a ele. Nós vamos encontrar o relacionamento do povo cananeu com o entendimento que eles tinham de Deus, da forma desses deuses. Um relacionamento que incluía o pavor, o terror, a necessidade de estar sempre aplacando esses deuses. Aliás, o deus Baal tinha um culto que incluía até o sacrifício de crianças. Um Deus que aterroriza, um Deus necessário, mas que aterroriza, e então o relacionamento com Ele é um relacionamento complicado, onde o ser humano está sempre tentando aplacar esse Deus. Podemos encontrar outras formas, outras propostas, como por exemplo no panteísmo, onde o encontro com Deus não é nesse terror e distância difícil que encontramos nos deuses pagãos, como a questão dos deuses cananeus, mas no panteísmo vamos encontrar uma proximidade de Deus que então se torna tão imanente e que nos absorve de tal forma que na verdade nós desaparecemos e sobra apenas então o conceito de Deus ou qualquer outro conceito semelhante no panteísmo, isto é, a doutrina, a ideia de que tudo é Deus, Deus é tudo. E aí nós desaparecemos. Esta é uma outra forma. Nós podemos pensar no materialismo, naturalismo, o que existe no mundo, no universo é apenas matéria, e tudo naturalmente surgiu, e o que existe é apenas a natureza, nesse sentido materialista, existe apenas a matéria, não há um Deus, não há um Criador. Mas quando nós vamos acompanhando o raciocínio, essa natureza e essa matéria e o seu processo que leva ao acaso, o surgir de tudo, é uma abordagem que aos poucos esse processo chamado natural da matéria começa a adquirir contornos de divindade. Mas aí é uma natureza com contornos de divindade, ela faz, ela cria, ela chega a ter intenção, tem toda uma personalidade. No entanto,
nada responde ao nosso anseio, porque ao mesmo tempo que encontramos subentendido características de divindade na natureza, ela também é nos apresentado como algo que não nos dá sentido nenhum, que também tem o seu lado ao acaso, e enfim, o ser humano luta aí para situar a sua existência em relação a tudo que ele vê, conhece, que ele tem consciência. E onde é que fica Deus aí? Se elimina Deus e tudo se resolve? Parece-me que não. Trazer Deus para uma proximidade tal, onde nós desaparecemos, também não é o caso, como no panteísmo. Um Deus que precisa ser aplacado a toda hora, é um Deus que nos mantém no terror, um Deus que nunca responde ao nosso espírito. Poderíamos adicionar ainda a visão de Deus muito popular nos nossos dias, é o Deus da nova religião mundial, que aos poucos parece estar convergindo mais e mais, inclusive trazendo versões de todos os caminhos religiosos para um agrupamento, e aí tudo isto à volta de um Deus popular nos nossos dias, um Deus muito atrativo, um Deus bem domesticado. Um Deus que se encaixa muito com o que nós queremos, com o que nós desejamos, mas aí então um Deus muito pequeno, um Deus muito humano. Nós temos na palavra de Deus a manifestação de Deus, o Deus verdadeiro, único. Criador, aquele que fez a criação, nos criou, também como seres humanos, mas distinto da criação, porque Ele é o Criador. Ele não se confunde com a criação. Ele está acima da criação. Um termo ou um nome até que encontramos aqui para Deus é Altíssimo. E aí o conceito do nome também dado a Deus de El Elyon, o Deus Altíssimo. Vamos encontrar já lá em Gênesis, quando no encontro de Abraão com Melquisedeque, em Gênesis 14, 18, e diz lá que Melquisedeque era um rei, mas ele também era sacerdote do Altíssimo. Isto é, este Deus que transcende a mim, a natureza, nunca será confundido com ela, nunca será domesticado segundo o que eu quero. Um Deus então que transcende em glória, poder, a mim, as minhas vontades, ao que eu sou e ao universo. Então este é o Deus Altíssimo, que inclusive tem as suas moradas nesta cidade transcendente, a Nova Jerusalém, moradas do Altíssimo. E aí está então Deus na sua glória, se é que Ele é Deus, nessa transcendência não na questão geográfica, mas da realidade, porque a geografia pertence a nós, geografia pertence à criação. Geografia é a criação de Deus, esse Deus que transcende, mas transcende então em justiça, em santidade, e nós como criaturas ansiamos por Ele, sem Ele sobra a criação somente para nós, que é insuficiente para responder ao nosso espírito criado por Ele mesmo. Mas como então nos relacionar com esse Deus? Como temos a presença e a companhia dEle? Nós precisamos deste que transcende. Somente nele nosso espírito encontra paz, encontra sentido, significado, alegria. No mundo transitório, num universo incerto, um universo de montanhas que se abalam, de águas que se tumultuam, num mundo onde as nações bramam e os reinos se abalam. Nós precisamos de Deus, o Altíssimo, mas como nos encontrarmos, nos relacionar com Ele, como termos a presença dEle. O Salmo aqui nos diz que
o Altíssimo habita naquela cidade e ela jamais será abalada. Deus, o Altíssimo, está no meio dela, jamais será abalada. E aí nós encontramos esta expressão maravilhosa de Deus e de como a presença dele constrói, sustenta uma cidade de forma única e jamais será abalada, diferente dos montes, das águas que nós conhecemos aqui. Há um rio que alegra aquela cidade. Mas o que acontece com aquela cidade é que Deus está no meio dela. Lá está a presença do Altíssimo. Por isso essa cidade é essa cidade desse jeito, que é a cidade que nós ansiamos e não encontramos neste mundo das montanhas que abalam e de que as águas se tumultuam. Qual a diferença daquela cidade? É que Deus está no meio dela. Esta presença do Altíssimo. E não é isso que nós queremos. Não é isso que responderia ao nosso espírito, ao nosso anseio mais profundo, neste universo tão incerto, finito, que não pode nos dar um significado que atende ao anseio do nosso espírito. As coisas são todas transitórias. Nós precisamos da presença do Altíssimo. Nós queremos habitar naquela cidade. Por enquanto caminhamos neste mundo, não estamos lá. Ficamos sem a presença então do Altíssimo? Não, preste atenção no Salmo, porque há aqui uma colocação que se repete duas vezes, no verso 7 e verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. E aí nós temos essa expressão, está conosco. O que nós temos aqui na forma de verbo é aquilo que vai dar o nome, ou um dos nomes que é aplicado à revelação de Deus em Jesus Cristo através do profeta Isaías. Uma palavra apenas, Emanuel. Emanuel. Ali nós temos o El, Deus único, verdadeiro, e a presença dele. E então aqui está, na forma verbal, a mesma ideia, está conosco. Isto é, aqui está embutido o conceito então do Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. A palavra de Deus nos revela esse Deus que é Deus mesmo. Distinto da criação, não se confunde com a criação finita, tumultuada depois do pecado, e de uma história humana complicada, incerta, de reinos que se abalam. E então Deus está distinto de tudo isso, Ele é o Criador e é Altíssimo. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus vem falar a nós do Deus que vem andar conosco. Diferente dos deuses pagãos, Deus não nos convida para andar com Ele em terror, mas em graça e misericórdia. Eu já citei o encontro de Abraão com Melquisedeque. Nós olhamos nas Escrituras para trás e encontramos já lá no Gênesis, no momento em que o ser humano rompe com Deus, cai moralmente diante de Deus com seu primeiro pecado, e entra nesse estado terrível. Deus ali já promete uma resolução quando ele fala sobre a semente da mulher esmagar a cabeça da serpente. E o tempo se passa e essa história da salvação que tem este início ali com essa promessa de Deus começa a se cumprir em Gênesis com a chamada de Abraão. E Deus entra naquele pacto com Abraão, um pacto de graça. Deus chama Abraão para si mesmo, para dele formar um povo. Deus promete em Gênesis a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra. E então o tempo passa na descendência de Abraão e nós vamos ter então esse Deus que pactuou com Abraão, pactuado com Isaac,
Deus depois pactuado com Jacó, que é citado aqui nesse salmo. Deus de Jacó, o Deus desse pacto de graça. Mas esses pactos são apenas passos na construção da história que levaria ao grande pacto em Jesus Cristo, que aí sim Deus encarnado, Deus conosco. Jesus Cristo vai dizer na noite ali da ceia, na noite da sua prisão, e o cálice é o sangue da nova aliança, do novo pacto. Esse Deus que vem até nós, desce na encarnação de Jesus Cristo. Chega muito perto. Deus transcendente, glorioso, aquele que tem as suas moradas lá naquela cidade, aquele que é o Altíssimo, é também Emanuel, Deus conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco, é o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Presença de Deus. A presença de Deus gloriosa, a mais elevada presença. Nada é exaltado, elevado como Ele é. Ele é o Altíssimo. No entanto, Ele também é Emanuel, o Deus conosco. Nós ainda não estamos naquela cidade tremenda que responderia a todos os anseios do nosso espírito, porque ela é a habitação do Altíssimo e jamais será abalada. Mas enquanto caminhamos deste mundo cheio de abalos, nós temos a companhia e a presença desse mesmo Altíssimo, porque Ele é o Deus conosco. E Jesus Cristo vai fazer colocações como esta, que desafia toda a análise humana de Jesus Cristo. Estarei com vocês até o fim dos tempos. Somente Deus conosco poderia dizer isso. E se não for Deus conosco, Jesus Cristo, então Ele falou absurdos. Mas encontramos em Isaías 7 séculos antes a informação de que o Messias seria Deus conosco. E Deus veio. E veio até no amor de cruz para nos chamar para estar com Ele, estarmos na sua presença. Esse Deus que habita com o seu povo. Quando o povo de Israel, o povo de Deus, sai do Egito e peregrina pelo deserto, eles têm o acampamento quando param naquela longa peregrinação de anos. A multidão, dividida em 12 tribos. E Deus determinou, havia um plano, como eles deveriam se acampar e armar as tendas do acampamento. E havia a tenda ali, o tabernáculo, que era a presença de Deus. E na forma que se distribuía o acampamento, com 4 grupos, cada grupo para um ponto cardeal, distribuído assim, no centro, então, o tabernáculo, a presença do Senhor. Deus que vem andar conosco, tabernacular conosco, como diz o início do Evangelho de João, habitou entre nós, tabernaculou conosco, é uma tradução mais literal ali, daquele verso para o português. Deus da presença, de misericórdia e graça, sim, um Deus de justiça, um Deus que não tem nenhuma tolerância com o mal, pecado, e que condena e julga, porque Ele é puro em santidade e justiça, mas também perfeito em amor. Aliás, Ele é o amor em essência, diz a palavra, e por isso Ele nos convida a sairmos desta condição triste de sermos derrotados pelo mal, para andarmos com Ele. Não porque nós merecemos, não porque precisamos aplacá-lo. Ele mesmo já aplacou a sua justiça em Jesus Cristo por nós, para que nós possamos conhecê-lo, estar na presença do Altíssimo.
Sabemos que Ele anda conosco. O Consolador, o Espírito Santo, está com todo aquele que é do Senhor, através da graça em Cristo. A presença do Altíssimo no meio de um mundo abalado. E nele então encontramos refúgio, firmeza. Por isso que o Salmo vai falar sim da cidade maravilhosa que nos aguarda. A cidade que não se abala, porque ali é a morada do Altíssimo, mas o Salmo vai dizer também que aqui neste mundo, onde tudo se abala, estremece, tumultua, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Altíssimo está conosco, Ele habita conosco, na mediação da graça de Cristo, na presença do Espírito Santo. Então Ele haverá de nos abrigar em tempos como estes, e outros, haverá de sustentar o nosso coração, enquanto marchamos para finalmente chegarmos à cidade moradas do Altíssimo. A presença do Senhor, presença maravilhosa. E se não for assim, para onde iremos? Mas louvado seja Deus, porque Deus está conosco. E Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos à presença de Deus em oração. Ó Deus, é maravilhoso saber que o Senhor, em toda a sua glória, tornou possível em Jesus Cristo, em seus pactos de graça através da história que se concretiza em Cristo, tornou possível o seu andar conosco. É maravilhoso saber, ó Deus, que não caminhamos sós. É maravilhoso saber que Tu és o Deus não somente Altíssimo, mas o Deus Emanuel. Ó Deus, nós Te louvamos por isso, porque se não for a certeza da Tua presença, a presença daquele que está acima de tudo, inclusive das incertezas e abalos desta vida, onde nós encontraríamos abrigo e refúgio. Louvado seja o Teu nome, porque em verdade Tu és, então, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ó Deus, que nosso coração possa, nesses dias de quarentena, compreender melhor quem Tu és e como a Tua presença é nossa. E, ó Deus, que o nosso coração, então, busque e encontre refúgio, força em Ti, e não em tudo que está à nossa volta, que sempre é incerto e pode se abalar. Ó Deus, que nosso coração esteja na direção correta, na direção da Tua presença, buscando a Tua companhia, querendo crescer no andar contigo. Ó Deus, ensina-nos. Ensina-nos, porque se não for isto, ficaremos entregues a um eterno correr atrás daquilo que se abala, querendo encontrar refúgio, querendo encontrar fortaleza. Livra-nos, Senhor, do engano e leva-nos para Ti mesmo. E nesses dias possamos chegar mais perto, possamos nos aprofundar mais no andar com o Senhor, conhecer mais da Tua presença em Cristo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a nossa igreja. E continua a nos sustentar, segundo a necessidade de cada um de nós, que o Senhor conhece tão bem. Vá ao encontro aí do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Talvez a necessidade seja emocional, está talvez triste, ansioso, quem sabe muito preocupado, abatido. E aquele que está animado, ó Deus, continua a mantê-lo assim, mais animado na fé, na esperança em Ti, e não nas coisas do mundo. Fica, Senhor, trata, Senhor, aí, quem sabe com meu irmão que enfrenta o desafio financeiro.
precisa uma tranquilidade, precisa uma porta aberta. Direciona, Senhor. Envia o teu cuidado a esta casa, a esta pessoa. Cuidado financeiro. Fica com meu irmão, minha irmã, nas limitações de saúde. Envia também, ó Deus, a tua mão de graça, que levanta, cura, sustenta e dá paz ao coração. Fica com todos nós, pedimos no teu imenso amor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Casais, neste sábado, às 19 horas, um encontro pelo Webex, casais. O palestrante será o pastor Valdir Oliveira, da Igreja Batista Central de Campinas. Você vai receber pelo WhatsApp a informação como você participar desse encontro virtual e ouvir o pastor Valdir. E se você tiver alguma dificuldade, é só telefonar aqui para a igreja, para o escritório, a sede da igreja, e você será, então, orientado como participar. Mas você vai receber pelo WhatsApp a informação como você, então, se integrar a este grupo virtual através da Webex. Casais, então, marque aí 19 horas neste sábado. E nós começamos... Aí agora no começo de junho, primeiro domingo de junho, um novo módulo do Celebra Palavra para Adultos. As crianças continuam, como está acontecendo também virtualmente. Você, pai, está acompanhando, levando a sua criança a acompanhar pela internet as aulas do Celebra Kids. Você está fazendo isso, encorajando as suas crianças, levando elas a participar? Bem, espero que sim. Leve as suas crianças para o Senhor. Não impeça que as crianças venham a Jesus Cristo. Não impeça você que o seu filho vá a Jesus Cristo. Quando você deixa a criança entregue a si mesmo, você é conivente com o impedir que a criança vá a Cristo. Veja que o seu filho, a sua filha esteja recebendo a palavra. Adultos, então, celebra a palavra. Novo módulo no primeiro domingo de junho. Você precisa se inscrever, você pode fazer sua inscrição através da internet, você já recebeu o WhatsApp. Inscreva-se o mais depressa possível, isto facilita o planejamento, então, das aulas. 2 meses de curso. 2 meses de curso, nós temos 3 classes com 3 assuntos diferentes. Então, você adulto, participe aí, você leva a palavra, uma aula por domingo através da internet. Queremos lembrar que estamos entrando na última semana do mês. Precisamos ser vitoriosos nas finanças. O Senhor cuidou de você neste mês. Contribua, faça a sua oferta. Pelo nosso site é muito fácil. Você pode fazer por cartão de crédito, boleto, diversas formas ali no site, sem sair de casa, ou de outra forma que você preferir. Faça a sua contribuição. Cada um de nós fazendo a sua parte fielmente. Deus tem nos sustentado, vamos então responder em fidelidade e gratidão. E a obra do Senhor, aquela obra do Senhor não sofra por causa da minha infidelidade ou a sua infidelidade. Já fez a sua contribuição? Últimos dias do mês de maio. É hora de você fazer a sua oferta, se não fez ainda. Muito obrigado a você que já fez. Que encorajamento que você é para nós. Que testemunho que você é para os irmãos da igreja. Que Deus o mantenha fiel sempre. Vamos retornar quando estamos aí com novas decisões da prefeitura. E estamos trabalhando na questão. Assim que tivermos algo definido, nós estaremos informando a igreja. Então aguarde tranquilamente, mas eu creio que ainda esta semana nós deveremos ter informações para a igreja sobre o possível retorno das atividades e como é que isso se daria. Então aguarde. Fique na graça e na paz em Jesus Cristo.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olá, queridas, graça e paz. Eu quero, através desse vídeo, fazer um convite para vocês participarem comigo no próximo bimestre do Ministério Celebra Palavra. O nosso assunto será Não Temas. Deus diz
muitas vezes na Bíblia, não temas. Se ele diz não temas, é porque o medo é real. E se ele diz não temas, é porque ele é Deus. Então, através do estudo de várias mulheres em diversas circunstâncias, nós vamos ver como essas mulheres enfrentaram os seus medos e venceram esses medos através da confiança em Deus. Nós, como mulheres cristãs, precisamos aprender a lidar com os nossos medos e lidar de uma forma madura e de uma forma que agrada o coração de Deus. Eu espero vocês nesses encontros e não esquecem de fazer a sua inscrição. Deus as abençoe. Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Danilo e estarei ministrando o próximo módulo do Cérebro da Palavra para os adolescentes, agora nos meses de junho e julho. O tema será Desafios do Jovem Líder e teremos como base as cartas de 1ª e 2ª Timóteo. Refletiremos um pouco sobre as lições que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, um jovem líder, um jovem pastor, que precisava combater inúmeros pensamentos e práticas mundanas que já adentravam a igreja naquela época. E a partir dessa análise, vamos aplicar aos desafios atuais que a juventude cristã enfrenta nos nossos dias, no seu cotidiano. Seja virtual ou presencialmente, estarei aguardando cada um de vocês, adolescentes. Até lá! Olá, meus irmãos, graça e paz. Esse é o curso Coronavírus e Cristo. Esse curso é baseado no livro recentemente publicado por John Piper com esse nome, Coronavírus e Cristo. Venha descobrir o que Deus tem feito nessa pandemia do coronavírus. Convido você a participar desse curso junto comigo e aprendermos mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Espero você lá. Será que a depressão é uma doença? Será que a depressão é pecado? Será que crentes ficam deprimidos? Será que crentes deprimidos podem tomar remédio? Será que crentes deprimidos devem se consultar com o psicólogo e fazer uma terapia? É muito importante que você compreenda o drama da depressão, porque esta sombra está à nossa volta, à volta da igreja, à volta da família. Crentes depressivos é o tema da nossa classe de escola bíblica dominical. Nós vamos olhar a vida do profeta Jonas, um crente depressivo, e vamos aprender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre a depressão na vida dos crentes. Se você já fez esse curso no início do ano, é o mesmo curso que será repetido. Você poderá fazer de novo se tiver interesse, se não tiver feito ou se tiver perdido partes. Não se trata então de uma segunda parte, mas sim do mesmo curso sendo oferecido uma segunda vez. Crentes depressivos estudando a vida do profeta Jonas.